Ana tá aqui assistindo a aula. Hoje. Tá gravando? Tá, né? Tá bom. Hoje a aula é sobre psittaciformes. Psittaciformes são aqueles passarinhos bonitinho, lindo, fofinho, que a gente vê de monte no pet shop. Todo pet shop tem um monte assim. E aqueles pet shop de bairro deixa eles assim na rua, pegando um monte de piolho de pombo. É uma graça. Bom, os psittaciformes são do reino Animalia, Filocordata, classe Aves, psittaciformes e as famílias Ampsittacidae e Cacatuidae. Eu estava pesquisando e tem lugar que também adiciona uma outra família nessa classificação, que é uma família que tem um passarinho que eu vou falar um pouco de curiosidade no fim da aula, mas não é todo lugar que considerava, então eu não coloquei. E agora eu não lembro mais o nome, porque faz tempo que eu já vi isso. Então eu não lembro. As aves populares que a gente vê aqui no Brasil são papagaios, periquitos, araras. Vocês estão vendo a aula? Maracanãs, cacatuas, calopsitas e agapornis. Maracanã, isso é tipo maritaca, né? Bom, falando das características gerais, eles têm bicos aduncos. Então, são todos aqueles passarinhos que têm aquele biquinho em forma de gancho, bem bonitinho. E a mandíbula superior deles, que é aquele biquinho bonitinho em forma de gancho, ele não é completamente ligado ao crânio. Porque daí os pássaros têm um movimento extra nesse bico, já que geralmente os psitacídeos comem muito semente, coisa dura, inclusive coquinho. Então dá uma mobilidade. A mandíbula inferior, ela consegue se movimentar daí horizontalmente, também para ajudar na quebra. Eles têm uma língua muito forte, é até meio engraçado, não sei porque me lembra um pouco de língua de boi, uma linguinha preta assim, é engraçado. Não tem glândula uropigial, tem, mas assim, ela é meio ruim, não funciona até porque eu imagino assim, deve ser difícil ficar cutucando a glândula com esse biquinho que eles têm, né? Já que é curvadinho, pequenininho e tal, não deve ser muito fácil cutucar. A patinha deles são 4 dedos, sendo 2 para frente e 2 para trás. Eles têm o metatarso bem curtinho. A maioria das espécies tem uma capacidade muito grande de imitar vários sons, inclusive, imagino que todo mundo saiba do papagaio, que consegue imitar o que a gente fala e tudo. Os casais são, olha lá, erro de digitação, são geralmente inseparáveis. A maioria dos casais, eles não se separam nunca mais uma vez que eles se encontram. Ovos brancos, filhotes carecas, cegos e horríveis. Uma dieta vegetal. Algumas espécies comem inseto, mas a maioria come só vegetal. E tem uns que comem néctar, mas não deixa de ser meio que vegetal, né? E a maioria vive em bando. Aqui, ó, uma imagem do pezinho. Dois dedinhos para trás, 2 dedinhos para frente. O bico aqui mostra que ele não é completamente ligado para poder ter uma mobilidade maior aqui, ó. E anatomia. Ó, gente, é muito forte o bico desses bichos, como vocês podem ver. A gente não consegue abrir essas garrafas nem na mão, o bicho consegue abrir no bico. Eles têm uma traqueia composta por anéis complexos e rígidos, completos, não complexos, completos e rígidos. Não é aberto igual de algumas espécies. Eles não possuem a epiglote também. Meio que no lugar dessa epiglote tem a seringe. E a seringe é como se fosse uma corda vocal também, ela é responsável por todos os sons que a ave faz. Os pulmões não possuem expansibilidade e se comunicam com sacos aéreos, né? Que aves têm sacos aéreos.
E esses sacos aéreos possuem divertículos que penetram certos ossos, deixando-os porosos e mais leves. Por quê? Porque a ave voa, se o osso não for poroso e leve, como é que ela vai voar, né? Eles precisam gastar o bico, porque o bico cresce infinitamente, então sem uma dieta ideal, sem conseguir gastar esse bico, ele vai crescendo, entortando e dá muito problema. Eles não possuem seco. Algumas espécies não possuem vesícula biliar, ó, esqueci de falar isso aqui. A respiração e a inspiração e a expiração gastam ATP. Os dois gastam ATP. Eles têm uma epiderme bem fina, que no caso está coberta de pena, então a gente não vê. Mas se a gente conseguisse ver, ia ver que é bem fininha, machuca muito fácil. Não possuem glândulas sudoríparas nem sebáceas. Elas possuem duas tireoides e a maioria é monomórfica, ou seja, não possui dimorfismo. A reprodução. Elas são aves muito barulhentas. Não sei se alguém já foi para umas cidades pequenininhas que tem assim, que existem 1000 maritacas e os bichinhos não param quieto, não para de falar. Eles fazem muito barulho, ainda mais quando estão em bando. Eles são bem barulhentos e fica muito junto, então é muito barulho. Os casais, como eu já disse, podem durar a vida toda, uma vez que eles começam a, sei lá, namorar, né? Eles não se largam mais. A não ser que alguém morra assim, mas às vezes, mesmo se um morrer, às vezes o outro entra em depressão e talvez não procure outro par. Alguns procuram, alguns não querem nem saber. Mas muitas vezes ele acaba entrando em depressão quando o parceirinho dele morre ou acontece alguma coisa. A maturidade sexual varia muito de espécie para espécie. Quanto maior a ave, geralmente mais tempo ela demora para entrar na maturidade sexual, e quanto menor, mais rápido. E isso também tem a ver com a postura de ovos. Quanto maior, menos ovos. Quanto menor, mais ovos. Dentre as espécies, a gente separa entre os granívoros, frugívoros, onívoros e nectarívoros. Esses nectarívoros, eles são bem difíceis de achar, principalmente aqui no Brasil. Então eu nem vou falar deles, porque é tipo 2 espécies e a gente provavelmente nunca nem vai ver nenhuma, que é uma tristeza, mas é isso aí. Os maiores problemas em cativeiro, principalmente para quem é veterinário, acaba atendendo esses animais que vivem em cativeiro e vem esses problemas, que é a alimentação inadequada. Oi, Julie. Essa alimentação inadequada é principalmente porque, assim, não querendo falar mal, né, nem nada, mas, assim, os pet shops e tudo que vendem os pássaros influenciam nisso, porque você vai lá comprar seu periquitinho, você pergunta, nossa, mas o que que esse periquitinho come? Aí eles já vão falar, não, come semente, só semente, não sei o quê, e acaba que fica uma alimentação bem inadequada. E esse uso excessivo de grãos acaba causando uma falta de nutrientes. Só que também, se você não der ração, não der nada e der apenas frutas e verduras, eles vão ter uma deficiência muito grande de cálcios, minerais, vitaminas e energia. Então, o que é melhor? As rações comerciais extrusadas. Elas são mais completas e elas podem ser complementadas com nutrientes e vegetais. Então, assim, você não precisa dar para o sua calopsita só a ração extrusada. Você pode dar alguma fruta, vegetais para ela. Claro que pode. Só que é bom deixar como principal a ração extrusada, porque ela é feita já para aquele animal. Sim, é muito complexo explicar para os proprietários que tem que dar ração de calopsita, porque é mais cara. Então,
eles já ficam, mas eu pago 5 conto na semente, agora eu vou ter que dar uma ração de R$ 30 que meu bicho ainda não quer comer. Então o pessoal fica bem assim e quer mesmo dar semente. Porque, como eu disse, quem vende a calopsita, o periquito, etc., fala, não, ele só come semente. Então, isso é uma coisa que o veterinário vai ver muito quando atender esse tipo de passarinho. Claro que a gente está falando de psitacídeos, psittaciformes. Se você tem outro passarinho, no caso, algum passarinho granívoro, não ouça essa aula. Por exemplo, a minha pomba só come semente. Você dá ração para a pomba passa mal. Mas isso é porque é uma pomba, a pomba é feita para comer semente. Uma calopsita, um periquito não é feito para comer semente. É um negócio muito gorduroso, acaba fazendo muito mal pro pássaro. E assim, eu acho incrível porque pessoal que tem pássaro, geralmente, a maioria nem sabe que essas aves podem viver, dependendo da espécie, até 25 anos. Dessas espécies pequenininhas, a calopsita pode viver até 20, 25 anos, mas a maioria morre muito antes. E o dono fala assim: ah, acontece, né? Pássaro não vive muito. Não, pássaro vive muito. Só que você dá a semente a vida inteira pro pássaro, vai fazer mal. O fígado vai ficar muito ruim e é óbvio que o pássaro vai morrer. As instalações. Isso aqui eu também acho muito chato, porque tem dono que cria pássaro preso o dia inteiro numas gaiolas que não dá pro pássaro se mexer. Pequena, uma desgraça. Esse passarinho aqui desse GIF não é um psittaciforme, mas é só para mostrar como tem que ser uma gaiola. Ela tem que ter um mínimo de espaço para a ave conseguir pular, bater asa, se mexer. Quem tem calopsita, principalmente. Gente, calopsita tem asa enorme. Calopsita abre as asas, tem o quê? 30 centímetros? Se for uma calopsita grandona. Imagina, uma calopsita naquelas gaiolinhas que vende em pet shop minúscula, gente. Não tem espaço para ela. A não ser que, claro, você deixe seu pássaro solto e fique olhando, mas assim, uma gaiola para o pássaro ficar sempre, ela tem que ter o mínimo para ele conseguir abrir a asa e dar pequenos voos. Ela também tem que ser recoberta para evitar intoxicações por metal. Essa da imagem, no caso, não é. Só que daí eu também estava vendo que certas espécies não têm tendência a bicar gaiola, principalmente esses granívoros tipo pombo. Os psittaciformes, eles gostam de bicar tudo, porque eles têm que gastar o bico dele. Então eles bicam tudo que você der para eles. Se você dá uma gaiola não recoberta, eles vão ficar bicando a gaiola e vão acabar tendo uma intoxicação por metais pesados, que também faz mal. E bastante puleiro, pode ser puleiro natural. Se você tiver árvore frutífera em casa, você pode pôr, que eles gostam muito de ficar pulando. O substrato. Tem gente que nem forra a gaiola, né? Também tomando cuidado para não, caso a vasilha seja de metal, para ave não bicar. Caso não, você pode usar papel, jornal, absorventes, no caso, areia de gato, essas coisas, só que a ave não pode ter acesso a eles. Então, se você vai pôr jornal, sua ave não pode ter acesso a esse jornal, porque se ela bicar, comer o jornal, eu já disse, vocês gostam muito de bicar, também pode levar a uma intoxicação, eles podem acabar comendo, pode fazer mal. Então, você só usa esses substratos caso o animal não tenha acesso. Os alimentadores. Evitar o uso de plástico e alumínio, novamente, por quê? Porque eles gostam de bicar tudo. Os de plástico podem acabar quebrando com a força do bico e eles podem acabar ingerindo pedaços, e alumínio pode dar intoxicação. Então, usar cerâmica ou aço inoxidável, para que não corra risco. Enriquecimento ambiental. Eles gostam muito de brinquedo, eles são muito sociais, não tenham esses bichos sozinhos. E dê muito brinquedo para eles, porque senão eles ficam entediados e podem entrar em depressão também ou ter muito estresse. Existem brinquedos próprios para pássaro no pet shop,
Ou você pode colocar galho, pedaço de couro, papelão, que eles gostam de brincar, assim, eles são, ó, não pode ter sozinho, eles ficam doidão. A contenção física. Você tem que dar um jeito de, basicamente, prender a cabeça dele, como a gente vê aqui. Porque se esse bicho te der uma bicada, vai arrancar teu dedo. Não os pequenininhos, mas os grandes, sim, podem arrancar, eles têm muita força. Então, a contenção depende do tamanho do animal e da habilidade de quem vai conter. Você pode usar esses instrumentos, puxar a luva de couro e pano, principalmente nos animais maiores. Mas, por exemplo, se você vai conter um periquitinho, fazer assim, igual nessa imagem, tá excelente, porque ele é pequenininho, se ele te bicar, óbvio, vai machucar, mas não vai arrancar seu dedo fora. E notando que aqui, ó, sempre essa parte do peito do animal fica exposta, porque é onde está o pulmãozinho deles. Como eu disse, o pulmão não é expansível e também não pode ser apertado. Então você deixa essa área livre. Você também pode segurar igual um hambúrguer, só que dando um jeito de conter a cabeça para ele não te bicar. Então vamos falar das araras. Gente, eu não consigo abrir um monster e a arara consegue. Ela tem muita força no bico. No Brasil, é muito comum a arara, né? É uma ave tropical, então vou falar um pouco dela, porque assim, não que vai ser comum chegar uma arara para atendimento, mas por ser uma ave tropical, quem vai trabalhar com esse tipo de coisa é muito provável que vê. No tupi significa uma ave de muitas cores. Eles têm a capacidade de imitar sons humanos. Eles podem viver até 60 anos. De todas as araras, a maioria possui um porte médio, não possui dimorfismo sexual. Novamente, geralmente permanecem juntos pela vida toda. Eles comem frutos, sementes, brotos e castanhas. E, principalmente aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem muita espécie em extinção. O pessoal caça pelas penas e também para fazer tráfico de animal, né? Porque o pessoal lá de fora compra, porque é bonito e tudo, e acaba comprando. Então tá acabando nossas araras lindas, maravilhosas. As araras mais comuns aqui no caso é a canindé, que é a araraona, que é essa aqui bonitinha, que tem o peito amarelo e o resto azul. Elas são bem grandes, têm aproximadamente 80 centímetros. Botam 2 ovos com uma incubação de 24 a 26 dias. Comem semente, frutas e nozes. Mesmo que elas estejam em um bando de 30 pessoas, pessoas não, aves, né? Você geralmente vai encontrar elas separadas em pares ou em trios. Eles ficam mesmo dentro do bando separado em panelinha. Eles gostam das panelinhas deles. Depois a gente tem a arara vermelha grande. Ela tem aproximadamente 90 centímetros e 1,5 kg. Não sei se alguém já foi, tipo, no Parque das Aves, que daí tem aqueles caras que deixa você tirar foto com a arara, né? E aí você fica lá falando, nossa, é o passarinho, vão colocar o passarinho em mim, é mó levinho. Daí coloca o passarinho em você, teu braço quase cai, porque o bicho é pesado. Eles são bem pesados. Eles põem de 2 a 3 ovos, comem sementes, frutas e nozes, mas a comida preferida delas é buriti e coquinho. Eles amam buriti e coquinho. E esse bico forte aí da desgraça consegue quebrar os coquinhos. A arara azul é o maior psitacídeo que tem. Ele consegue chegar até 1 metro. Elas são muito grandes e ela não está em extinção, mas está em risco de entrar em extinção. Elas comem, claro, várias sementes, mas no habitat natural delas, assim, o que elas preferem mesmo é estar comendo semente de palmeira. Assim como a maracanã verdadeira. Ela também prefere estar comendo semente de palmeira. E também possui um risco elevado de extinção.
O papagaio verdadeiro. O papagaio é aquele bonitinho que fica imitando tudo o que a gente fala. Eles são muito bons nisso. Eles não são muito grandes, 35 a 37 centímetros, 400 gramas. Só que eles podem viver até 70 anos se bem cuidados. Eu nunca vi um pássaro da cidade assim em cativeiro. Cativeiro eu digo que alguém tenha. Novamente, pode ser por causa da dieta. Eles atingem a maturidade sexual só aos 5 anos. Eles colocam até 4 ovos de incubação de 24 a 29 dias. Não tem dimorfismo sexual. Para você diferenciar, você leva para fazer teste de sexagem. Eles comem frutas, sementes, castanhas, legumes. E em cativeiro, ração própria. Uma curiosidade deles é que, apesar de não ter dimorfismo sexual, em geral, os machos têm o olho mais amarelado e as fêmeas mais avermelhado. Mas mesmo assim é melhor não confiar, né? Eu achava que minha pomba era fêmea e agora eu não tenho tanta certeza depois de ver as obscenidades que ela fez com o meu pé. Periquito australiano. Esse tem de monte, né? Nos pet shop lá, tudo pegando piolho de pomba, tem um monte bonitinho. Eles são minúsculos, eles têm 18 centímetros e 40 gramas. Eles podem viver de 15 a 20 anos. Isso aí também é aquele negócio, né? Eu lembro que quando eu tava, sei lá, na primeira série, eles falaram assim: não, a gente tem que ter um pet aqui na sala. Vamos arranjar um pet para as criancinhas de 5 anos, um pet. Que pet? Vamos pegar um casal de periquito, gente, para as criancinhas de 1 ano. Pelo amor de Deus, né? Criancinha de 1 ano, gente, pelo amor de Deus, eu comia terra. Aí eles falaram: não, as criancinhas de 5 anos vai conseguir cuidar lá dos periquitos australianos. A periquita viveu 2 anos. Na época, a criança nem entendia, né? A gente dava a comida que a tia falava. A tia falava, não, cuida aí do periquito, leva pra tua casa fim de semana, dá um monte de semente pro teu periquito. É o que a gente fazia, né, gente? Criança de 5 anos, tudo burra, tudo, né? Eu era, pelo menos. Aí, quando o periquito macho viveu 5 anos, todo mundo ficou tipo, meu Deus, ele deve ser idoso. Meu Deus, viveu 5 anos. Aí, a gente vê a expectativa de vida. O desgraçado pode viver até 20 anos. Mas, como não tem alimentação adequada, não vive. Inclusive, quando a gente vai pet shop, essas coisas, ver esses bichinhos para vender, eu sempre fico olhando, né? Mesmo que o pet shop é bom, a gente diz bom, aqueles grandões e tal, né? Que aqui em Maringá tem um monte. Você sempre nota que eles estão comendo o quê? Semente. Os caras vendem a ração boa, mas deixa a sementinha ruim lá para os periquitinhos comer. Então, não façam isso. Ração própria. Você pode dar um pouco de semente, frutas e vegetais, como trite, mas lembrando sempre da ração própria. Eles põem bastante ovos, 4 a 6, com uma incubação de 18 a 21 dias. E eles têm um dimorfismo sexual, que no caso é a carúncula. A carúncula é aquele negocinho que fica em cima do bico que tem o narizinho. Na fêmea, ele é mais rosa, avermelhado, amarronzado. Nos machos é mais azulado ou às vezes até cinza. E eles gostam muito de tomar banho. Aqui, ó. Periquito. Gosta de tomar banho. A cacatua. A cacatua também, ela acabou ficando popular, né? Porque é um bicho bem animado e aparece em filme, então o pessoal vê, o pessoal quer, né? É assim que funciona filme, você vê, você quer. Elas já são maiores, tem de 40 a 50 centímetros. Então, imagina aquela galera que tem cacatua e não quer deixar solta e deixa naquela gaiolinha minúscula lá, que dá até um nervoso. Sim, eu duro que sim, Elias. Eles gritam o tempo todo. Eles são muito animados. Então, eles ficam fazendo barulho, pulando, correndo. É incrível, eles são muito animados. Eles têm uma expectativa de vida de 40 a 60 anos, atingem a maturidade sexual de 3 a 4 anos,
podem pôr de 2 a 4 ovos, com uma incubação de 26 a 30 dias. O dimorfismo varia de espécie para espécie. Algumas espécies têm, algumas não. Alimentação também, se você vai ter como pet ração própria sempre, e o resto você dá porque você quer. O negócio delas também é o topete. Todas as cacatuas têm topete, só que cada uma tem um topete diferente. Algumas espécies têm branco, algumas espécies têm amarelo, algumas espécies têm preto, rosa. Quando ele tá com o topete eriçado, significa que ele tá feliz ou alerta. Quando ele tá relaxado, o pássaro tá feliz ou tranquilo. E quando ele tá deitado, significa que ele tá sentindo submissão ou tensão. E aí tem esse vídeo que eu achei que eu amo esse vídeo. Tem que ver se dá pra ouvir o som. Gente, a desgraça da cacatua gosta de dançar vitas. A cacatua gosta de vida, gente. A cacatua tá muito feliz. O topetinho dela é eriçado, gente. Ela tá pulando, dançando. A alegria da cacatua é ouvir vitas. E as cacatuas geralmente têm essa personalidade mesmo. Quando elas acham alguma coisa que elas gostam, elas ficam doidas. Elas começam a pular, levantar o topete, bater asa. E eu fiquei incrédula que a cacatua gosta de vitas. Ai, gente. Incrível isso. Aqui, a calopsita, que é o que a gente mais vê. A gente vê muita calopsita, elas têm de 30 a 35 centímetros, podem pesar de 70 a 120 gramas. Ah lá, expectativa de vida de 20 a 25. E aí você vê aquelas calopsita que chega lá no HV com 5 anos, parecendo que foi atropelada, com o fígado podre. Você fala, nossa, a calopsita deve ser idosa, né? Tá morrendo, tá em outro estado aqui, outro plano. Na verdade, ela tá super jovem, mas o dono faz o quê? Não dá semente para calopsita. Eles atingem a maturidade sexual com 1 ano, põe de 4 a 7 ovos, é muito ovos, olha lá, a Carla que gosta, é muito ovos, essa é uma espécie que põe muito ovo. A incubação de 17 a 22 dias, não tem dimorfismo, e a alimentação, gente, de novo, vamos dar ração própria para elas, vende no pet shop, não dê semente. E uma curiosidade é que as cores da calopsita são mutações. A calopsita original é aquela cinzinha, cinzinha das bochechas rosa. O resto é mutação. Foi mutando e agora a gente tem esse monte de calopsitaiada de várias milhões, 400 cores aí, e é tudo mutação. E elas também são meio loucas, ó. O agapornis, eles também têm de monte em pet shop, você vê um monte. E fora do Brasil, eles são conhecidos como as aves do amor. O nome deles, agora eu não vou lembrar o que é, né? Mas o nome deles lá da linguagem que vem significa ave do amor. Então elas são representadas como aves romantiquinhas, bonitinhas e tal. Inclusive tem aquela história famosa lá do Kiwi, da namorada gótica dele, que eles tiveram muitos filhos semigóticos, maravilhosos. Te amo, Kiwi. Eles são pequenininhos, tipo periquitinhos. Tem tamanho de 11 a 18 centímetros, peso de 45 a 65 gramas. Também vivem muito, 15 a 20 anos. Atingem a maturidade sexual 7 a 8 meses. Põe de 3 a 5 ovos. Uma incubação de 20 dias. Não possuem dimorfismo sexual. Comem o quê? Ração própria. E muita verdura escura também pode dar, assim. E, novamente, são conhecidos como as aves do amor. E aqui uma curiosidade que eu falei para vocês.
que em alguns lugares eles consideram não só os psitacídeos e os catídeos, eles também consideram outra família. E é a família desse bichinho aqui. Esse bichinho, eu coloquei como curiosidade porque eu achei ele legal demais, além de que ele é fofo demais. Ele é uma ave da Nova Zelândia. É uma ave que não voa, né? Já não tem muita ave que não voa. E geralmente as aves que não voam é tipo, sei lá, pinguim, que não tem nem como voar, né? Parece um pino de boliche, o bicho. Avestruz também, que se avestruz voasse ia ser um terror, porque imagina um avestruz voando e cagando em cima das pessoas, terrível. Mas assim, ele é tipo uma arara, ele parece uma arara, ele tem tamanho de arara, só que ele fica muito gordo. Ele fica com até 4 quilos e por isso ele não voa, né? Como que vai voar um bicho pequenininho assim, pesado? Ele tá em risco de extinção. Chegou a ter apenas 147 desse no mundo. Por quê? Porque, para começar, eles atingem a maturidade sexual de 5 a 11 anos. Então imagina, 11 anos para o bicho começar a fazer filho. E aí eles ainda são meio preguiçosinhos, eles não tentam fazer filho todo ano. Eles fazem tipo a cada 2 ou 4 anos, gente. Aí você tem um filho, você vai esperar 4 anos para fazer outro filho. É por isso que tá em extinção. Porque a maturidade sexual é muito alta e eles não querem fazer filho. E aí eu achei esse vídeo que o bichinho, o fotógrafo foi tirar foto do bichinho e o bichinho começou a. Ó, assiste aí. Typical male. Sirocco is clearly only interested in one thing. Look at that. Guy's got sharp claws. He's getting a bit frisky. He's actually attempting a sort of mating. He is. Oh, well. We're not. You look so happy. Sorry. One of the funniest things I've ever seen. Então, olha só, gente, o desgraçado não quer fazer filho, e aí ele vê um fotógrafo, no fotógrafo ele quer fazer filho, né? Uma vez a 4 anos ele desperdiça com o fotógrafo. Sim, esse bicho é muito engraçado. Então é isso, gente. A aula é isso. Não sei muito o que falar sobre pássaro. Falei o que importa de pássaro, principalmente saber o tanto que eles vivem, a anatomia deles, o jeito de segurar eles, né? Que isso é muito importante para a gente não perder um dedo nem nada. E lembrar sempre aquilo que eu já falei 1000 vezes, principalmente quando for atender, checar a alimentação do animal e a gaiola, porque a maioria tem problema de fígado por excesso de ingestão de semente. Quando você tira raio-x deles também, você consegue ver a intoxicação por metal. Eu lembro uma vez que a gente estava no HV e a Isa estava explicando que quando você tira raio-x de um pássaro, você tem que tomar cuidado, porque o cocô aparece igual o metal no raio-x. Então também tem que tomar cuidado com isso, porque daí ela falou assim, então, gente, tomar cuidado para não confundir o cocô com o metal, porque senão às vezes o passarinho tá cagado e você acha que ele tá com uma super intoxicação de metal, mas ele não tá. Mas assim, a maioria tem, principalmente se você vê que já trouxe numa gaiola meio suspeita assim, você já fala, talvez tenha. E sim, exatamente, Julie. Os clientes, principalmente idosos, né? Eles chegam e falam assim: ah, eu acordo de manhã, eu faço um pão para mim,
e um pão pro Zé, que é o louro dela. Então já começa errado, porque já começa com o louro comendo um pão. E aí ela dá o que ela come no dia pro pássaro. Então ela deixa a semente à vontade. Ela vai almoçar, ela almoça com ele. É terrível, gente. Alimentação é o que mais preocupa realmente com esses passarinhos, quando você vai atender esses de cativeiro, né? Lembrando também, né, que pet shop não ajuda, porque eles vendem um monte de semente e falam que a alimentação original é semente, que dona é cabeça dura e não quer trocar para estrusada, e ainda tem adaptação do animal com a estrusada, né? Então, você fala assim, ó, ele come semente, talvez ele não queira comer estrusada, mas assim, tenta fazer adaptação, né? Aí chega o dono te xingando porque o passarinho dele ficou um dia sem comer porque não queria comer estrusada. Então, que você vai dar semente mesmo porque você não quer nem saber. Que daí também já é terrível, né? Porque passarinho faz frescura para mudar a alimentação. Imagina, ele tá comendo a semente bem boa lá, cheia de gordura. Chega uma raçãozinha redondinha assim com cheirinho de fruta, ele não quer. Porque é seca, porque não tem aquela gordurinha que ele gosta. E aí o dono acha que ele tem razão. Exatamente, vai viver bem menos. Ele fala: não, ele gosta de semente, deixa ele comer semente. Inclusive, teve uma vez que a gente. Ai, gente, eu não sei se eu posso falar isso aqui na aula. Tá, vou falar. A gente atendeu uma moça que ela dava papinha, acho que era, pro passarinho dela. Só que era um passarinho velho já. E o passarinho queria comer papinha, papinha de nenê. E aí, sim, gente, era um papagaio velho comendo papinha de nenê. Aí toda vez que ele comia papinha, tinha uma diarreia. Sim, ele pedia para a moça dar papinha. E aí ela falava que ela fazia, misturava tudo e deixava esfriando, que é 30, acho que era 30 minutos esfriando, porque faz com água quente. E aquele negócio fermentava e estava acabando com a flora da, do papagaio. E para você falar para a mulher que é assim, então, né? Você dá a papinha para ele há 10 anos, você tá matando ele e a flora intestinal dele. E eu lembro que a gente tentou falar assim com um jeito para ela, só que ela ficava meio na defensiva, assim, falando: não, gente, eu dou faz muito tempo. Eu não vou parar de dar porque, olha, ele faz mãe, ele pede. Mas a gente tem que lembrar que animal é tipo nenê, né? Nenê não sabe de nada. Meu cachorro aqui, gordo, ela fica me pedindo biscoito o dia inteiro. Você acha que ela sabe de alguma coisa? Você acha que ela sabe que se ela comer um monte de biscoito, ela vai explodir, morrer e infartar? Não vai. Criança fica pedindo doce, fica pedindo chips, McDonald's. Você vai deixar seu filho ficar comendo chips, McDonald's, esse monte de coisa que faz mal todo dia? A gente tem que lembrar que animal é igual. Não é porque o papagaio quer papinha que vai fazer bem para ele. Cauana, mãe é terrível. A minha mãe também é assim. Eu falo pra ela: mãe, para de dar comida pra Roberta. Ela fala: não, mas a Roberta quer. Olha, ela pede. Eu falo: claro que ela pede. A gorda é ridícula. Você acha que não vai pedir? A minha mãe fala: não, mas olha, coitadinha da Roberta. Ela quer um pedaço da minha torrada, sim. Sim. Ai, a Roberta tá com vontade. Aí, o que que a Roberta vai lá? Ela vai lá e come toda a torrada. E eu também dou torrada pra Roberta, porque eu fico com dó daquela cara de ridícula. Mas eu já aceitei que a Roberta vai infartar com 10 anos porque eu dou muita torrada pra ela. Inclusive, tô fazendo uma roupa pra Roberta que combina com a roupa do Elias e eu vou levar lá no Elias pra ela tirar foto com o Elias. Vocês estão defendendo aí tudo a Roberta porque vocês não cuidam da Roberta pra vocês verem que coisa terrível que é. Enfim, gente, sobre pássaros é isso. Vamos lembrar das coisas importantes. Não tem muito segredo, eles são facinhos, bonitinhos, porém, é isso aí. Alimentação e gaiola.
Oi, pode parar de gravar. Olha a pergunta, gente. Eu esqueço toda vez. Nossa, então, eu não fiz pergunta. É isso. Quem quiser presença, me manda um GIF bem legal de passarinho assim no meu WhatsApp, tá? Sou Beatriz Obarachun, para quem não sabe. Se não me mandar GIF bonitinho, não vai ter presença, não. Mas tem que ser GIF bonitinho de psittaciforme, entendeu? E eu quero que vocês mandem o GIF e embaixo coloca a espécie do psittaciforme. Eu quero só a espécie certa, ok? Sim, nome RA também, por favor. Nome RA e a espécie do psittaciforme. E é isso. A aula é essa. A Ana foi embora e não parou de gravar.